Rondônia é um estado que se destaca no cenário nacional, se moderniza sem perder o encanto e está em busca de mais qualidade de vida, oportunidades e emprego. É a vocação desde a criação do estado, que tem uma história ligada a ciclos migratórios. Rondônia viveu de ciclo durante muito tempo, e ciclos bem definidos. Primeiro ciclo da borracha no século XIX, segundo, ciclo da borracha já no começo do século XX. E nós tivemos também o ciclo da cassiterita na década de 50 e as minerações no início da década de 80. Era o que dominava o estado no início da década de 80. A criação do estado de Rondônia foi fruto da articulação de vários governadores do ex-território. Mas foi somente no discurso de posse de Jorge Teixeira, ainda em 79, que essa missão ficou muito clara. A missão que foi cumprida somente no dia 22 de dezembro de 1981. E foi ele mesmo, o governador da transição, Jorge Teixeira, foi nomeado pelo presidente da República como o primeiro governador do estado de Rondônia. Mas a instalação efetiva só veio no ano seguinte, 14 dias depois, quando o coronel Jorge Teixeira tomou posse. Então, em 4 de janeiro é quando o Estado passa a funcionar como o Estado. Administrativamente, ele passa a ser um Estado. São criados os poderes, é bom que se diga, o Poder Executivo, o Poder Judiciário. O Poder Legislativo só foi criado em 83, porque a eleição foi em novembro de 82. Então, o coronel Teixeira governou durante todo este ano através de decreto. Somente em 83 tínhamos uma assembleia para que fossem criadas as leis. Então, essa data da instalação é a data em que o Estado passa a funcionar administrativamente como Estado. É uma data de suma importância, porque aqui também, nesse ato, nesta sacada aqui belíssima, onde o coronel Teixeira nomeou seus primeiros secretários, nomeou toda a sua estrutura de governo, e aqui começava a funcionar um novo Estado. Aqui ele fez um discurso convocando todas as pessoas do Brasil para que viessem para cá, para poder desenvolver esse novo estado e oferecer o Rondônia como um novo Eldorado. Com esse novo Eldorado, o coronel acompanhou ainda o ciclo do minério, mais especificamente o ouro. Depois de Teixeirão, Rondônia ainda teve mais 2 governadores nomeados, os chamados governos biônicos. Entre eles, a primeira mulher a governar o estado, Janilene Melo, e Ângelo Angelim, o último nomeado pelo ex-presidente José Sarney. Jerônimo Santana foi o primeiro governador eleito do estado, já em 1987. Nesta fase, Rondônia já avançava economicamente e a abertura da BR-364 teve uma importância fundamental. Ela sempre foi importante, antiga BR-29, desde a sua pavimentação, já trouxe o crescimento de cidades com o antigo plano de integração, os antigos PICs, desenvolveram cidades no entorno. E hoje Rondônia vive uma parte estratégica, como por exemplo a questão do porto de exportação e a possível saída do Pacífico. Então a 364 foi importante durante um tempo e continuará sendo, mas com outras vias também que estão para sair e se consolidar, certamente o estado vai crescer cada vez mais. Em cada um dos ciclos, o efeito da imigração é sentido na economia. Hoje, Rondônia tem 52 municípios e mais de 1.700.000 habitantes. Com o advento de novos municípios, tivemos também o fortalecimento da agricultura e da pecuária. E na década de 90, início de 2000, com o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado, proporcionou também crescimento do turismo e do serviço. Então hoje Rondônia tem suas bases econômicas focadas na agropecuária, na pecuária, agricultura em geral, piscicultura e também a mineração. E o setor de serviço tende a ganhar cada vez mais espaço. Não só a hidrelétrica, mas todo o fluxo migratório em qualquer região do país tende a desenvolver outros setores que precisavam de um pontapé, como serviços em termos de restaurante, hotelaria e também o caráter de ocupação do solo urbano. Então, tende a sempre desenvolver com fluxo migratório outros serviços que até então não existiam. Rondônia foi o primeiro estado do país a inserir nas políticas públicas um modelo de desenvolvimento econômico sustentável. De acordo com dados do IBGE, ainda de 2016, o estado tem o segundo maior PIB per capita da região norte. Os investimentos projetam que Rondônia deve assumir a liderança até 2030, se forem cumpridas as pautas de exportação de alimentos, grãos e matéria-prima. Rondônia é um dos poucos estados a conseguir fechar as contas no azul
e tem um dos menores índices de desemprego do país, com a economia voltada basicamente para o agronegócio. O cultivo da soja é considerado um dos produtos de ponta e representa cerca de 40% das exportações. Tem o 7º maior rebanho do país, com mais de 13 milhões de cabeças de gado, e é o maior produtor de tambaqui em cativeiro do Brasil. Um estado que avança na contramão da crise. Nós temos uma nova missão, né, de desburocratizar o setor produtivo. Facilitar o acesso ao crédito ao produtor rural, os licenciamentos ambientais junto à Secretaria de Meio Ambiente, a SEDAM, na área das agroindústrias também, junto ao IDARON, né, na área de sanidade animal e vegetal. Então, esses são os primeiros trabalhos que nós vamos fazer. E continuarmos focado em trazer novas tecnologias, em especial para a agricultura familiar do estado de Rondônia, né? Abrir mercados, trazer inovação para que o produtor rural tenha uma gestão moderna na sua atividade agropecuária, principalmente a agricultura familiar. A trajetória de Rondônia mostra que somos um mosaico de história, de cultura, de identidades. É um estado atípico pela condição geográfica, pela miscigenação dos componentes de nossa riqueza pelas mais diversas áreas e também pelo caráter do poder público. Um orçamento equilibrado é bastante importante. Então, o poder público que paga em dia, o poder público que tem suas finanças organizadas, certamente passa confiança para o mercado e injeta bons recursos na área de serviço. Cada rondoniense traz o sangue dos destemidos pioneiros, que versa o hino do estado, formado por estrangeiros que vieram para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, além de indígenas e quilombolas, sem esquecer os soldados da borracha e outros brasileiros que vieram de lugares distantes para fazer Rondônia crescer. Engalanar a natureza. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza.